Então vamos continuar. Agora nós vamos entrar na parte que vocês mais conhecem, né? Que é a parte de Umbanda. E vocês conhecem pela parte prática. Os daqui da casa, eles não conhecem só pela prática. Eles primeiro fazem um estudo teórico e depois, quando eles entram na prática, eles sabem o que estão fazendo. Agora, nós temos vários médiuns em várias casas, são excelentes médiuns, trabalhadores, mas exatamente não sabem por que fazem aquilo. Só sabem que tem que ser assim. Tudo bem. Graças a Deus que aprendeu bem, quem ensinou bem. Mas ele, quando não sabe exatamente nada sobre o fundamento daquilo, fica difícil ele modificar. Porque a gente só consegue modificar uma coisa quando a gente tem um conhecimento amplo. Decisões têm que ser tomadas por conhecimentos amplos. E aí nós temos aqui na casa esse princípio, o estudo, depois, ao final do curso, você vai e faz a sua opção. Se quer trabalhar ou simples conhecimento. Eu trabalho em outras casas e vim aqui na Umbanda há 2 anos fazer o curso Umbanda Sem Fronteiras. Para mim, me abriu muito. E esses conceitos científicos, por nossa área ser científica, a instituição a que estou ligado, ela é científica. Só que lá dentro nós temos como premissa o espiritualismo geral. Então, se eu abro um local para atender as pessoas, que eu chamo de Souza Guiar, eu tenho que estar preparado para tudo. Eu não botei lá hospital de cardiologia, maternidade, aí é especializado. Mas se eu abrir pronto-socorro, eu tenho que atender, pelo menos dar os primeiros socorros. E eu preciso de médiuns de Umbanda, eu preciso de médiuns que recebam mentores do Oriente, falanges de médicos. É necessário. E eu primo por isso. E nunca gostei da discriminação. Abriu muito, e hoje eu mostro para aqueles que até me criticaram por eu fazer o curso. Vocês veem que a que ponto chega a ignorância da pessoa de dizer, você está regredindo. Eu falei, você pensa assim? Um homem científico como você está voltando para trás? Você está redondamente enganado. Porque para eu atuar na prática, eu tenho que aprender a Umbanda. O kardecismo, ele é científico. E por experiência, nós, em determinados atendimentos, fica difícil você atender porque você não tem um descarrego. Uma entidade faça um descarrego. E eu libero aquele paciente doente? Não posso. Então, quando eu atuo com os médiuns, em formação de médios, eu não sabia que ia trabalhar com isso, e tive oportunidade de trabalhar com isso, logo depois do curso. A espiritualidade, ela faz uma programação. E quando aquela pessoa que entrou na assistência começa a balançar, a fazer gesticulação, ele está obsidiado. Não, é saudação do mentor. Como é que você sabe? Eu fiz curso. É saudação. E a gente até sabe às vezes, é caboclo.
é Oxum. Aí a gente se aproxima, agradece a presença, nada mais dela do que limpar o médium. Ela limpa. Deixa que ela está limpando. Faz mais do que a gente. Ela sabe do que faz. Não tem medo. Olha só a ignorância de pessoas que já têm experiência. Ah, mas não era para ser aqui. Eu falei, é para ser aqui. E aí a pessoa se limpou direitinho ali, se sente aliviada, porque a entidade queria vir e às vezes dá o recado. Eu quero que a minha irmã trabalhe. Todo o problema dela é a mediunidade não trabalhada. Aí, foi a cura dela. Aí eu faço, você escutou? A maioria escuta, lógico. Trabalha na vibração que nós vamos ver isso. E atendi. Uns até ficam, outros não. Como tinha médium que era discriminado, ficava se contendo, porque o dirigente podia mandar ele embora do trabalho, que ali não é terreiro. Quando eu estou presente, ninguém faz isso. Porque agora eu já prego a Umbanda lá dentro, o trabalho de Umbanda. E eu falo, eu quero médium aqui dentro do salão de todos os segmentos. Porque se é um choro, a pessoa está em depressão, aí sim, eu chamo um oriental. Oriental com aquela paciência, um sacerdote igual o Ramatiz, né? Orienta. Precisar fazer uma limpeza, assim, até mesmo um aconselhamento do preto velho. Aí o pessoal fica, porque eu trabalho com leitos, é tipo uma enfermaria, é um trabalho um pouco diferente. Então é igual uma enfermaria, vários leitos, e o meu mentor trabalha, se for necessário uma cirurgia espiritual, mas está balançando. Aí a gente aproxima, aí procura identificar, a gente já percebe logo que é o mentor que está querendo vir, aí meu irmão, minha irmã, deixa vir o mentor. Aí daqui a pouco ela vai e faz a puxada que o Pai no Santo faz, não é isso? Põe a mão na cabeça, aí deixa dar a saudação, às vezes sai até do leito, aí fica todo mundo olhando assim, aí vai, pronto. Aí agradece, pronto, pode se afastar. Aí sim nós entramos fazendo a limpeza nossa. Agora eu vou dizer, meu irmão, não é aqui não dá não, que isso? Nós temos que atender. E graças a Deus, a esses conhecimentos que eu tenho adquirido aí de Umbanda, eu hoje consigo identificar muita coisa. E até vir num centro de Umbanda, chegar na frente do Pai no Santo e dar uma aula que ele dá, né? Está ali, ele me observando, né? E agradeço muito isso. E hoje as pessoas entendem que é assim o trabalho. Porque na hora que a pessoa está no leito e está com determinado problema, que eu estou vendo que é uma obsessão, mas aqui é só médico, acabou. Né? Só médico aqui, agora não é para nós. Fulana, vem cá, recebe aqui a cabocla. Aí vem pá, limpa, deixa limpar. Limpou, os outros ficam com os olhos arregalados, né? Acabou, tá limpo, agora é conosco. Agora vem o médico limpar. É assim, você tem que estar com todos no salão e chamar um médium na hora. Eu preciso desse médium. Vem, traz teu preto velho aqui. Fulano, desce do leito. Senta ali, conversa com ele. Porque não é o meu passe que vai recuperar. É a mente da pessoa. Se separou, perdeu um filho. O que eu posso fazer só com passe? Ele precisa de uma conversa. Então é esse atendimento. É isso que tem que entender. A casa, quando abre, é um ponto de socorro, é Souza Guiar. É baleado, é atropelado, não é isso? Entrou, eu tenho que atender. Agora, depois eu posso dizer, olha, o melhor seria tal dia para você fazer esse tratamento. É isso que eu quero que vocês entendam, que esse fundamento todo, você tem que saber o que você está fazendo. Se eu pudesse fazer, faria na área de budismo também. São também 1 ano, né? Você aprende, porque você tem conceitos fundamentais que você vai aprender muito, que você não tem nas outras. A gente tem que aprender de tudo, principalmente quando a gente dirige trabalhos espirituais. Não ficar só dentro da minha área ali.
Os outros não prestam, não servem, não existe isso. Religião é espiritualismo, é ciência. Há nome, Umbanda, doutrina espírita. É apenas nome que se deu. O ser é espiritual. Acabou. Em realidade não existe religião. Existe a ciência, a elétrica, tudo que você está vendo aqui. Agora, a gente interpretou como ciência, não é? Como religião. Tudo bem. Botamos as imagens ali, porque o nosso mental ainda está ligado, mas é a vibração que a gente tem que botar na cabeça, é que importa, é que vai fazer a coisa funcionar. Tá bom? Então vamos continuar. Agora nós entramos na nossa... Tá? Quando um espírito quer passar alguma mensagem ou atuar na matéria, ele só tem 5 corpos, certo? Se ele está desencarnado, ele não tem o físico nem o etérico. Então, ele não tem como atuar na matéria. Ele depende de um instrumento chamado médium, que tem corpo físico e etérico. Tanto é que, algum tempo atrás, se jogava tudo para a espiritualidade. Deixa que o caboclo resolve. Até que o caboclo disse, contigo mesmo. Você tem 7, eu tenho 5. Eu vou aqui te ajudar. Então você tem que ser consciente, ter conhecimento. Outra coisa, você tem que se mexer. E aí você começa a entender que a mediunidade, muitas vezes, não é meio mesmo. Ele é o próprio fim. Ele, às vezes, tem que atuar no animismo dele. Como também, algum tempo atrás, combatia muito o animismo. Não, tem horas que é o animismo mesmo. É aquela energia do físico que o caboclo não tem. Ele vai usar a sua energia para magnetizar, para fazer aquele trabalho. Então ele vai atuar da seguinte forma: de perispírito para perispírito. Que o espírito, perispírito. Parou, que são aqueles corpos, né? Os corpos que ele tem. Esse aqui, o médio, ele tem o etérico e o físico. Então ele vai, transmite de perispírito para perispírito, olha lá, as ondas aqui, a sintonia. E ele passa o que ele quer. Ele passa através de sintonia mental. Não precisa entrar no corpo do médium. Não precisa. Ele irradia, entrou no campo e ele vai e faz isso. Nas sessões de desobsessão é comum, se faz a prece e algum médium ali que tem sintonia com aquele espírito é que vai recebê-lo. Receber o comunicado dele. Entrar em sintonia e ele começa a transmitir. Mas nem todos conseguem. É a faixa vibratória. Por isso, quantos mais médios eu tiverem e de diferentes vibrações, para mim é interessante. Eu sei o espírito que vem? Não sei. Se eu padronizar todos os meus médios, como é que eu faço? Então, a diversidade é ótima. Porque na hora que entrar um espírito, ele vai ter um médium que ele tem afinidade, sintonia, e vai incorporar e vai receber as instruções, ou passar as instruções. Isso é fundamental. Vamos lá. Está aqui, de forma resumida, o espírito, perispírito e o corpo físico do médium. Espírito e perispírito, para atuar na matéria, passa o pensamento e faz ação. Quem faz ação é o médium. Empurrar a cadeira. Eu vou sugerir a ele que ele empurre a cadeira, ou ele faça uma cirurgia. Ele tem os braços ali. E vai fazer isso. Sem eu precisar tomá-lo total, que raramente acontece. Tem que ser uma sintonia muito total, que é 1%, nós vamos ver, para poder ele ficar totalmente tomado. Aí ele pode ficar até desligado, que ele emprestou o corpo dele. É quando o espírito fala com o jeitão dele, assina até como ele, mas aí é uma incorporação mecânica mesmo, uso do corpo. E tem aquela semimecânica que ele está consciente, mas ele sente que estão movimentando o braço dele, a coisa,
e tem a outra que ele mesmo tem que movimentar, que só vem o pensamento, é a maioria. A maioria só vem o pensamento. Tá lá. Sintonia de perispírito para perispírito. Aí o perispírito do médium ali, né, tá com os corpos dele ali espirituais, transmite para o cérebro físico, o hardware. O software é o pensamento. O hardware, que é a parte pesada, a mecânica, é o computador, né? As placas, as coisas, que está aqui no nosso cérebro. Aqui, a mesma coisa. Quando você tem sintonia e quando você não tem, olha, totalmente diferente a frequência. Não tem como eu receber essa comunicação. Não há como. Então a nossa cabeça, aqui nós temos até escrito aqui bloqueio, está com bloqueio. Está pensando em outra coisa, está com aquela agitação mental, não vai conseguir. A sintonia está diferente, olha lá. Não tem como. Aqui tem a mesma sintonia, está lá. Mas criou um bloqueio também. Aqui, o médium. Aqui ele está em sintonia, tudo bem. Está aqui o espírito, né? Daqui para cá há um bloqueio. A frequência ela tem que ser igual. Nosso cérebro é um transmissor de ondas mentais. Porque eu posso receber na mesma frequência dele e transmitir em outra, como é o caso das repetidoras. Elas recebem numa frequência e mandam em outra. Mas eu faço isso. Mas se da minha para a fonte estiver diferente, eu não tenho como receber. Não estou recebendo nada. Aí você começa a fingir, né? Ficar mal, né? Vai ficar mal, tem uma fila para você, né? E aí é a pior coisa. Se você não estiver bem, já chega logo, diz, ó, não estou bem, está acontecendo isso assim, assim, do que fingir, né? Porque tem coisas graves ali, atos graves que você pode falar alguma coisa, vai prejudicar mais ainda a situação. É melhor você ficar ausente. Para que haja incorporação, é necessário que exista uma sintonia entre a mente do espírito, numa linguagem figurada, e o cérebro do médium. Acabamos de ver isso. Pai Rivas Neto, né? Aqui. Então, nós temos aqui o espírito, aquela luz, e há uma sintonia perfeita para você poder transmitir exatamente. E se ela for bem feita, bem em sintonia mesmo, ela, como eu falei, as características até do espírito são transmitidas. Sem precisar ele entrar. Não entrou em mim, né? Como agora mesmo, o mentor está aqui, está falando. Eu mesmo não sei quando é ele e quando sou eu. Não sei. Porque tamanha a nossa mediunidade, quer dizer, a minha mediunidade, ela é intuitiva. Então tem hora que eu não sei se sou eu ou se é ele. Por quê? Porque vem o pensamento como se fosse meu. Agora, é passado que eu tenho que entender. Entender, porque senão teria que ser mecânico a coisa. Aí eu vou questionar a ideia quando vem e coisa. Então, eu entendendo do assunto, fica mais fácil ele botar na minha mente, eu já sei o que é. Por isso que a gente confunde, não sabe. Será que sou eu? Será que é ele que está falando, né? Mas tem coisas depois que a gente vê que não foi. Às vezes eu assisto depois as palestras, a minha mulher que diz, você deu a palestra, ainda assiste você mesmo? Eu falei, eu faço. Tem coisa aí que eu não me lembro. Como é que você não se lembra? Né? Faz programa de rádio. Isso aí, Porque na hora você está intuído, tem coisa que eu não percebo. E a linha de pensamento que eu achava, sai outra. Também. A postura aqui também, que agora é estéreo, é lá e cá. Eu tenho que me posicionar, e contra a regra lá e cá, né? E ainda, é preciso prepará-lo para que ele possa atrair uma boa vibração. É uma época muito difícil em que surgem as obsessões, as psicoses, as fobias, os medos. Neste caso, o desenvolvimento oferecerá
condições favoráveis para que boas energias se aproximem, porque ele está desintonizado. E quando ele faz o desenvolvimento, é feito um trabalho de sintonia desse médium. E se isola determinadas frequências que estavam prejudicando ele, são baixas frequências. Até que ele vai para a frequência dele certa. Uma coisa muito característica, né? Que se fala principalmente em Umbanda, né? Se eu abandonar, os guias acabam comigo. Guia não acaba com ninguém, tá? Porque se ele é guia, ele é adiantado. Ele não vai fazer isso. O que acontece é que ele vai se afastar, você continua sendo o rádio que é, até porque você desenvolveu melhor ainda, exercitou, não foi? É igual exercício físico. Para você ver as dores que você vai sentir. Aí você larga. Não quero mais saber disso. Mas só que continua o imã pegando os espíritos que estão por aí pela rua. E você leva para onde? Descarrega para onde? Você fica louco, a sua família vai ficar louca contigo. Foram os guias que te derrubaram? Não foi. Por isso, quando você toma uma decisão de ser médium, porque tem uns que tem que ser mesmo, né? É a resgate dele. E tem uns que é por opção. Então, se é por opção, pensa bem. Porque ser médium não é fácil. É uma responsabilidade grande. É muito difícil mesmo. A família às vezes não aceita. Às vezes toda a família mas quer as folgas. Aí sábado você está aqui. 2 jogos. Se fosse do Brasil, eu estaria aqui também. Eu estaria, porque eu assumi a mediunidade. E ela faz você renunciar a tudo. Pega e segue-me. Eu vou lá resolver, depois eu volto. Não volta mais. Tem que ser na hora. Você decidir e é de segunda a domingo. Esquecer completamente. Eu não tenho essa questão de sábado, domingo, feriado, para mim é igual. Direto, eu vivo, o pessoal diz, você vive mais para a espiritualidade que aqui. Eu falei, quase. Ainda falta. Que a gente ainda tem os compromissos na Terra. Mas a gente olha assim, a família até já entende, né? Mas não aceita. Acha que você deveria se conter. Aí tem uns até que falam, quando você for, me indica, tá? Quer dizer, quando eu for para lá para cima, falei, tá, eu vou recomendar. Né? Não, porque o teu lugar lá já deve estar garantido. Eu falei, acho que não, ninguém está com lugar garantido nenhum. Se eu estou trabalhando muito é porque eu estava bem distante de arrumar meu lugar garantido. Eu simplesmente assumi e aí você vai se aprofundando mais, vai se sentindo bem, já não é obrigação. Eu me sinto bem aqui falando. Eu falaria 5 horas. Eu fiz uma palestra, 5 horas de palestra. Acabei porque o clube fechou. Tinha que fechar. Aí tive que acabar. Mas a gente fala direto, porque eu gosto. Quando você faz o que gosta, é igual o Luiz. Luiz fala bem, né, Luiz? Gosta de falar. O que é a faixa vibratória? Aí sim, é aquilo que eu falei, a faixa. É um canal geometricamente representado por um funil situado em nosso corpo, situado na altura do chakra coronário. Está aqui, ó. É tipo um funil. Ele nos conecta, né? Ele nos conecta com a parte espiritual. Tudo recebe-se por aqui, da parte espiritual, ligada à intelectualidade, aos pensamentos, à mediunidade em si, né? Ela vem por aqui. Por isso que o padre, os judeus, eles cobrem com kippah. Na feitura da cabeça, em alguns segmentos, como no candomblé, também cobrem, até raspam, porque o cabelo atrapalha a entrada de fluidos, naquele preparo do médium. Fazer cabeça. O que é fazer a cabeça? É fazer com que ele fique naquela vibração, através de vários passos magnéticos e tudo.
E é por isso que eles não gostam que botem a mão na cabeça, porque pode desequilibrar essas energias, ok? Então é por isso, a feitura da cabeça seria nada mais do que aquele momento que a feitura, né, do filho ali no santo, então raspa-se a cabeça e vê que bota-se fora daquela cerimônia, bem protegida, para poder não entrar fluidos, ele está aberto. Normalmente ele vai até com uma outra pessoa amparando ele, que ele está meio mediunizado, né, para fazer aqueles trabalhos para complementar, né? Até que eu estou entendendo um pouquinho mais, né? Então, tem a ver isso, porque estão magnetizando a cabeça dele. A partir daí, aí a cabeça feita. E ele começa. Se ele for passar a receber, né, comunicações de determinada faixa, ele poderá entrar em novo preparo também, que é aquela aproximação, normalmente 7 dias, né? 7 dias. Aí fica 7 dias, aí faz aquela deitada, né? Para ficar isolado de tudo. E é justamente quando ele começa a ser magnetizado através de cirurgias espirituais e tudo, para ele poder abrir mais para aquela frequência passar a se comunicar melhor com ele. Ok? Então, vocês já estão começando a entender, né? É feitura de cabeça eu estou falando, né? Tá vendo? Tá vendo? O nosso ouvido, ele também tem a faixa vibratória, o som. Então, nós temos aqui as faixas de frequência, o nosso ouvido. Você toca uma flauta e ela faz com que você vibre, né? Você chega até a chorar, porque a emoção está muito ligada a essa vibração. Os sons graves, nem tanto, mas os sons agudos, eles chegam a vibrar como cristal. Então, a música é o que há de melhor para nós vibrarmos. E vibrando, nós aumentamos ou baixamos a nossa sintonia. Dependendo da música, que é o ponto, e a batida do tambor, do instrumento, nós vamos vibrar, e aí vem aqueles trabalhadores naquela faixa. Quando muda o ponto, aí já vem outros, não é isso? Por quê? A música, ela vai fazer você vibrar. E vibrando, as entidades vão se aproximar melhor para trabalhar. Então, a música, ela vai servir como um instrumento. Vai para ficar bonito. Bonito, sim, mas ela tem um papel científico e técnico. Fazer vibrar. E aí você vibra. E naquela vibração você já está com aqueles falangeiros que irão trabalhar naquele momento. Acabou, aí a retirada daquela falange, vem outra. Canta outro ponto. Aí outra vibração. Não é assim? E até eles pedem, vai, canta aí para poder vir, não é? Aí a pessoa começa a cantar um ponto, às vezes sem instrumento. Com instrumento é melhor, fica mais fácil, né? Então vamos nessa. A aproximação do fluido dá-se em média 6 horas antes do início dos trabalhos espirituais, fechamento do círculo, tendo cada vibração uma manifestação própria no médium, bastando para o mesmo conhecê-la. Então você também com o tempo vai, opa, peraí, meu preto velho está chegando aqui. Você com o tempo vai percebendo isso. E 6 horas antes você já vai ficando mediunizado. Naquele dia a gente deve evitar determinadas agitações para poder não perder essa sintonia. A musicalidade na Umbanda, eu falei da flauta, do violino, muito bonito, né? No órgão de igreja, quando você tem um casamento, você chega a chorar, porque você entrou numa vibração. Na vibração, fora o local em si, que já tem uma vibração, uma egrégora de espíritos dali, que vibram também, e te passa essa harmonia, você chega a chorar. Aquele menino ontem, na Copa, né, chorando de emoção, milhares de pessoas cantando o hino nacional. Aí, vibração. Ele entrou numa sintonia que se tivesse caboclo da seleção, descia nele. É isso, quando você chora, você entrou na sintonia. Aí recebe muito mais fácil.
Então está aqui. Vamos prosseguir. O atabaque. Esse, Luiz entende bem. Orgã, desde criança, né? Então vamos lá. É o veículo de comunicação entre o plano material e o espiritual. Nas várias comunidades de fé, uma voz que convoca para o louvor das vibrações superiores. Olha aí que eu falei. A dança e a fraternidade para uma religiosidade evoluída. Então, é fundamental na vibração. Ele falou da vibração. A importância é um instrumento sagrado, a força de uma gira, o que torna obrigatória a sua utilização apenas por médiuns devidamente preparados. Não é bater por bater, tem que saber bater. E conhecer os pontos, as notas certas, né? Os quais deverão manipulá-lo com o devido respeito e harmonia. É um instrumento sagrado, então você tem um instrumento ali que ele tem que estar perfeito, ajustado para poder atender a finalidade dele. Se você desregular ele, uma criança for ali bater, porque é pecado, esquece isso de pecado. Né? A questão é que se você for bater ele e não saber, vai desregulá-lo. E eles são calibrados para ter aquela sonoridade de tanto a tanto. Tanto é que são 3, se vocês olharem ali tem até mais um, que é a repetição de um deles. E são 3 níveis de som. São 3 níveis de som. Então, de acordo com o ponto, é batido o 1, os 3, os 2. É igual a escola de samba. Tem um ritmo. Se um estiver batendo errado, acabou. Então, ele se torna sagrado nesse sentido. É um instrumento utilizado nos trabalhos espirituais. Suas funções: marcar o ritmo das danças religiosas e populares de origem africana ou influenciada por esta. Fazer a corrente mediúnica subir na vibração. Olha aí, agora vocês já entendem isso. Então ele vai fazer isso, marcar ritmo nas danças religiosas e populares. Tudo bem, para você dançar também no ritmo, né? E aí também ali, o principal no caso de hoje, da comunicação, fazer a corrente mediúnica subir na vibração. E aí você consegue, através daquele ritmo, ir colocando, né, a sua mente naquela frequência para aquelas entidades poderem vir. É quando a pessoa, às vezes, chega pela primeira vez no centro, começa a bater, ela entra em vibração, nunca aconteceu. Aí pronto, pode trazer para cá, traz, levanta, traz. Já veio, né? Ela nem quis, então não é o querer. Ela entrou numa vibração que aí o mentor aparece. Agora dá para eu chegar, agora eu cheguei. Pô. Aí ele vai e vem, e às vezes dá comunicação dele quando há essa possibilidade. Depende da sintonia perfeita. E tem gente que até sem tambor, né, passa a mensagem. Depende. Aquele médio de nascença, né? Aí não precisa nem de palma nem nada, ele já vem. É facilitador. Depende-se dele exatamente? Não. A minha esposa trabalha num templo, na Tijuca de Umbanda, que não usa tambor. Palmas, bate palma, pronto. Acabou. Ou canta só. Vem. Agora, ele facilita. Se tivesse um tamborzinho lá, às vezes eu falo até com o dirigente, nada de tambor aqui. Mas era bom fazer uma excursão aqui. Tem médium lá que nunca escutou um tambor. E é ótimo trabalhador de Umbanda. Marcar um dia assim, trazer uma van com os médios, aí agora bate mesmo, vamos ver. Aí vai começar, aí vai gostar. Agora pode. Agora está completo. O caboclo dele vai gostar, né? Entendeu? O preto velho é importante. A pessoa trabalha anos, nunca escutou um tambor e é um bandista. Mas vamos lá, vamos ver. Vi um ritual de Umbanda completo? Não, nunca vi não. Então vamos marcar, vamos lá no TEL. São médios. Aqui mesmo tem uns 6 médiuns aqui. Uns 6 médios.
Tem uma que recebe de Umbanda lá, eu faço puxada, né? Está lá atrás escondida. Só não pode balançar lá, não pode balançar. Então tem que falar, você segura, fala com o médium e com o mentor. Não balança, porque senão não vão querer que trabalhe aqui. Mas faz seu trabalho, eu já sei que ela recebe, acabou. Sala fechada, aí dá, mas aberto, aí as pessoas, poxa, mas acho que o pessoal gosta, e fala, aí, caramba, ó, a médium é boa, descarrega legal, mas aí é diferente, né? Então, é importante o médium também ter essa vivência, ter um momento de extravasamento completo, né? Ele fazer a gesticulação que ele tem que fazer. Ótimo, eu acho que seria um exercício bom, mas as casas entendem que tem que evoluir, tem que largar. Então, fica difícil, né? Atabaque em desarmonia. Aí vem aquilo que nós falamos. Se a função do atabaque é a de marcar ritmo nas danças religiosas, o mesmo deverá ser feito em harmonia, pois esta é uma das mais poderosas armas de que a magia de Umbanda dispõe. Então ele tem que tocar no ritmo para a frequência estar perfeita. A aproximação do fluido. Aos primeiros sintomas da aproximação do fluido, dependendo do preparo espiritual, é possível se apresentar entidades de baixa vibração, já que o médium, antes do desenvolvimento, é como uma pedra preciosa sem o toque e lapidação. Então, logo no início, realmente, fica difícil ele controlar, né? Aí vem entidades de baixa vibração. Por isso que é bom, já que ele tem isso, tem que fazer um curso e se lapidar, para evitar determinados problemas. Definição de incorporação. É a faculdade, é o dom que o médium tem em receber no seu corpo a vibração de um espírito. Não receber o espírito. Agora vocês entendem bem, não é receber o espírito. É a vibração do espírito. É a faculdade, o dom do médium, né, que o médium tem em receber no seu corpo a vibração de um espírito. Essa é a mediunidade, ele servir de meio. Tipos de incorporação integral. Apenas 1%. O espírito encamisa o médium na sua totalidade, tendo um domínio completo sobre seu aparelho, não tendo o médium a menor condição de interferência, além de não se lembrar de nada do que aconteceu. 1% só. Então seria mecânica. Ele tomou conta. Porque se você for muito, vamos dizer, tapado no conhecimento e ele tiver que fazer, ele vai ter que te apagar. Senão ele não faz. Porque você vai interferir, vai questionar, está com medo, aí ele vai ter que fazer. Mas raramente a espiritualidade, volta a dizer, por ser no nível mais alto, ele não faz isso. Mas ele vai procurar quem faça. E às vezes você deixa de fazer determinados trabalhos por não ter conhecimento suficiente. Ok? Então 1% é que poderia ser total. Ele incorpora, aí vai ter o jeito, a assinatura, vai fazer a cirurgia, depois nem se lembra, o médium se lembra, apagou, mas isso é coisa rara. Vamos continuar aqui. Condições para uma incorporação integral: domínio do sistema nervoso, do psiquismo, uma respiração adequada ao tipo de vibração que se quer atingir, total concentração, o magnetismo sonambúlico, a vidência, a audição, a intuição e, logicamente, o domínio total do aparelho pela entidade. Total sintonia. Aí você não sabe se é um, se é outro. Acabou. Aí ele consegue operar direitinho. Tipos de incorporação parcial, 4% dos médios. O médio fica meio a meio. Ele sabe que está ali, sente, observa, somente não controla o raciocínio, ficando como espectador de si próprio. Não tem noção do tempo. Esquece muita coisa que se passou ao desincorporar, inclusive não se lembrando com quem falou, nem com o que falou, sabendo parcialmente o que se passou. Isso 4%, também é muito pouco, né? Muito pouco, ele fica bem mediunizado. Tipos de incorporação, trabalho na vibração, 95%, a maioria está aqui. Quando se está na vibração, o médium sabe com quem fala, o que fala e o que faz, pois está sendo intuído pela entidade, o que é perfeitamente aceitável do ponto de vista espiritual. Apenas o médium não poderá interferir. Lógico, está chegando o pensamento, eu vou passando. Isso aí não é bom de eu falar, quem é você para julgar? Né? Então, a gente, se está ali
há um desenvolvimento perfeito daquele médium. Você tem que ter confiança, lógico, também, né? Porque tem coisas que às vezes você sabe que não é para falar. Então você começa a duvidar daquele que está passando a comunicação. Agora, se é seu mentor, você está acostumado a estar trabalhando com ele, você, lógico, aí tem confiança plena que determinadas coisas vai chocar, mas a pessoa precisa escutar. E ele também não vai falar em público. Normalmente ele vai falar à parte, vai chegar e conversar com a pessoa. Tem coisas que têm que ser ditas. Porque o melhor amigo não vai dizer para não te ofender. O inimigo diz. Quer um conselho? Pergunta ao teu inimigo. Aí ele vai te dizer. Em que você tem que melhorar? O amigo não. O amigo é igual a você, pensa a mesma coisa. Se você for um errado, ele também é. Senão ele não era teu amigo. O que eu estou fazendo de errado? Nada. A gente só age certo. Agora o inimigo já diz logo. Ah, você é isso, é aquilo ali, pronto. Pô. Pergunte ao seu inimigo em que você tem que melhorar. Aí você compara. O amigo não. O amigo você está perfeito. Você não precisa melhorar. Esse é o amigo nosso, né? Que vai levar os dois para o buraco. É cego guiando cego, como Jesus falou. Os dois vão cair no fosso. É a verdade. Tudo é mente. O universo é mental. Hermes Trismegistus. Então nós vimos isso hoje. Tudo que existe aí é energia, é vibração. Até dizem que é um mundo de ilusão. Nada disso em realidade existe. É convenção. É o que meus olhos veem e é o que eu digo para a criança. Isso é uma TV. Ele, desde pequeno, vê isso, acha que é uma TV. Em outro lugar, poderia ser uma outra coisa diferente. Então, é tudo uma convenção. Em realidade, são vibrações. À medida que nós vamos subindo, vai chegar num ponto que a gente deixa a Terra, que é como se fosse uma pré-escola, né? E vamos passar para o primário. Aquelas coisas para trás, acabou. Passou, não preciso mais daquele corpo para atuar ali. É só dali para frente. Então, cada vez mais eu vou evoluindo até chegar num ponto que não preciso mais ver nada, não preciso me dizer mais nada. Eu já recebo pela mente, mente a mente. Não precisa mais de corpo para o outro saber que é o Carlos Assis. No pensamento, é tudo. Porque é uma ilusão. Às vezes você está bonitinha, esticadinha, né? Está com 100 anos. Mulher tem muito isso, engana, né? E homem também. Às vezes aquela fachada, vem com flores, vem isso e aquilo, também, né? Tudo isso é aparência. Se você pudesse ler o pensamento, olha quantos relacionamentos iam acabar e quantos iam começar. E sinceros, que ninguém ia enganar ninguém mais. Você ia ser o que é. Por isso que para a espiritualidade você não engana. Não adianta. Você pode enganar os outros. A eles não. E se enganar a si próprio, achar que é e você não é. E às vezes ele vai te dizer isso e você fica ofendido. Mas ele é aquele, nem é inimigo nem amigo. Ele é neutro. Mas ele te diz a verdade. Porque o ideal é nós sermos justos. Está errado é nisso. Assim, mas como é que eu posso chegar a esse ponto se eu também erro, né? Então não posso. Às vezes eu posso dizer que a coisa está certa porque eu faço igual. Raramente o cara faz diferente e aí diz, fulano, não faz não, mas você faz. Eu falo, mas eu estou todo errado. Raramente o cara faz isso, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas raramente. Normalmente de mãe para filha até vai, né? A mãe às vezes errou a beça, o pai, mas não quer isso para o filho e fala, não mãe, mas você sempre fez e sempre errado, meu filho. Não faça assim. Raro. No universo tudo é vibração. Tudo vibra por ordem da mente do Supremo Criador. Desta forma, podemos dizer que o universo é mental, totalmente mental. O melhor slide. Não é? Obrigado.
Professor Carlos, eu estava aqui no intervalo conversando ali com a irmã nossa e estava comentando com ela que pela terceira vez que o senhor está vindo aqui conosco fazer a palestra, e cada vez que o senhor vem aqui, isso nos traz, além da satisfação da sua presença, o prazer da constatação de que tudo aquilo que nós, esses anos todos, estamos falando, pregando, trazendo como mensagem da espiritualidade, e tudo isso é autêntico, tudo isso é verdadeiro. E isso faz com que nós renovemos a nossa fé. A verdade é essa, né? Então, a gente está muito satisfeito, mais uma vez, com toda essa gama de ensinamentos que o professor Carlos Assis vai trazendo. Inclusive, nós temos hoje aqui muitos irmãos que estão sentados que essa semana, acabaram de se formar na 12ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Algumas considerações sobre o que o professor Carlos falou, ele sugerindo que nós criássemos a pós-graduação do curso Umbanda Sem Fronteiras. Na verdade, nós já tínhamos, desde a abertura da casa, alguma coisa planejada nesse sentido. Mas como tudo que é planejado, nem sempre a coisa acontece da forma como nós, seres humanos, achamos que vai acontecer, porque a espiritualidade ela é sábia e ela sabe exatamente, como dizia Hermes Trismegisto, quem já tem os ouvidos preparados para ouvir determinadas palavras, determinados ensinamentos. Outros não estão ainda, um dia chegarão, ou nesta ou em outras, né? Então, de uma certa forma, nós até já iniciamos esse processo, que foi a sugestão do professor Carlos Assis, através de uma atividade interna, onde nós damos a prática da Umbanda para os médiuns mais antigos, na parte prática propriamente dita, de preparação de ímãs, entre outras questões que nada mais são do que frequências vibratórias, só que manipulada dentro do magnetismo vegetal ou no magnetismo mineral, né? Propriamente dito. E ano que vem nós vamos voltar a estudar um pouco mais dentro dessa ótica, passando para um módulo intermediário sobre temas que realmente a gente ainda não tinha tratado. Esses irmãos que este ano estão fazendo a parte prática, tendo a dona Flávia, nossa dirigente espiritual, como facilitadora, esses irmãos ano que vem estarão comigo lá na sala de estudos Pai Joaquim de Angola, para que nós possamos então entrar com outros ensinamentos importantes, né? E o professor Carlos Assis também falou que nós estamos iniciando, na verdade, a 13ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Tivemos quinta-feira passada a apresentação das propostas, que são sempre diferentes, né? Porque a parte espiritual ela vai sempre se transformando, sempre se modificando, novos ensinamentos vão chegando. Então, quinta-feira passada nós tivemos aqui a apresentação das propostas. Na próxima quinta-feira, dia 10 de julho, nós estaremos aí sim, efetivamente, começando as aulas dessa 13ª turma. Aqueles irmãos que ainda desejarem participar, é só se dirigirem lá à nossa secretaria, terão maiores informações. As aulas acontecem todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de 5 meses. Este ano, com 2 inovações. A primeira delas é que receberão material didático gratuitamente e também receberão o acesso pela internet, em paralelo com a presença física aqui no nosso terreno, né? É importante que às vezes a pessoa pode faltar por alguma razão e tem como assistir a aula novamente, ou não compreendeu alguma explicação que a gente deu, pode assistir de novo, né? Então, estão todos à vontade, não só para fazer presencialmente, fazendo a sua matrícula na secretaria, como também aqueles que não podem estar aqui às quintas-feiras de forma presencial, podem participar à distância, só que aí a inscrição ela é exclusiva pelo site do curso, que é o www.aumbandasemfronteiras.com.
é só se matricularem lá e a partir de quinta-feira já terão o acesso, com certeza. Tá certo? Então, desta forma, nós queremos agradecer muito ao professor Carlos Assis, e antes até de encerrarmos, eu queria trazer para vocês, primeiro, mais uma ferramenta que nós trazemos, disponibilizamos gratuitamente para todos os irmãos, aqueles que quiserem, todos os sábados, hoje é o dia, inclusive, de 21 às 22 horas, o Templo Estrela do Oriente produz um programa de rádio chamado A Umbanda Sem Fronteiras, né? Ele vai ao ar pela Rádio Metropolitana, de 9 às 10, e aqueles que eventualmente não tiverem rádio, né? Que às vezes, como o professor falou, a frequência não é boa, não pega onde mora, né? Acessam a internet, tem o acesso também, www.metropolitana1090.com.br. Ou se estiver vendo a novela, tiver a festa do filho, da filha, não possa estar presente, é só acessar o YouTube. Todas as edições do programa Umbanda Sem Fronteiras estão gratuitamente disponibilizadas lá desde abril de 2012 para todos poderem crescer espiritualmente. Essa é a única meta do Templo Estrela do Oriente através do programa, né? Isso é uma questão. E a outra eu queria falar também sobre a palestra que nós teremos no mês que vem. Acho que o professor Carlos Assis, ele está realmente bem sintonizado com a gente, porque ele já começou a adiantar um pouco da palestra do mês que vem, acreditem. Ele está verdadeiramente sintonizado com o Templo Estrela do Oriente. Então, a palestra ela terá o seguinte tema: os sons de cura, né? Esse de cura, eu confesso a vocês que eu tenho um pouquinho de receio de falar desde o dia que a dona Jurema nos fez um alerta indispensável. Ela disse que todas as vezes que a gente falar sobre cura aqui dentro, determinados irmãos podem supor que estaríamos prometendo alguma coisa sobre a qual nós poderíamos não cumprir, porque a cura ela está diretamente atrelada ao nosso merecimento, né? E isso é individual. Então, mas que os sons eles têm um poder fundamental nos tratamentos espirituais, isso é indiscutível. E a facilitadora será a professora Terezinha Mendes, que é bacharel em canto, cantora lírica, trainer em PNL, formadora de locutores de rádio e palestrantes, consteladora e hipnóloga, professora de canto e oratória. Dia 2 de agosto, sábado, às 15 horas, aqui no Templo Estrela do Oriente. E lembrando que essa semana eu recebi um telefonema dela. E ela estava chorando ao telefone, a palestrante. Falei, mas dona Terezinha, o que aconteceu? Ah, Luiz, você sabe, já conversei com você, já lhe passei parte da minha vida, o quanto que eu gosto de lecionar, de passar ensinamentos, mas eu sofri um AVC e estou com dificuldade de pronunciar determinadas palavras e eu não sei se eu vou poder cumprir o compromisso com vocês no dia 2 de agosto. Então eu procurei, dentro das minhas limitações, incentivá-la, né? Falei, não, com certeza a senhora vai estar bem, mesmo até que não esteja, a senhora vai lá, fica lá com a gente, né? Só que tem uma coisa, nós temos que trazer uma palestra aqui para vocês nesse dia. O que acontece? Nós estamos falando de sons de cura. Os sons que são emitidos dentro dos terreiros de Umbanda, eles também curam. Dependendo do merecimento de cada um, eles também curam. Então, como eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso, sobre esse tema, porque há uma variedade de, como o próprio professor Carlos Assis falou, de tonalidades, de frequências vibratórias diferentes, eu vou trazer aqui para vocês, no mês que vem, caso a professora Terezinha não possa, nós vamos continuar com o mesmo tema, os sons de cura, só que na Umbanda. Então nós vamos mostrar que nós não podemos, de forma nenhuma, e por isso é que precisamos ter pessoas treinadas para tal, nós não podemos cantar uma música sagrada, emitindo energia,
sem que nós tenhamos, antes disso, a noção do objetivo que nós queremos alcançar. Por quê? Porque o mal que nos aflige, ele é individual. Tá certo? As doenças que o Luiz Fernando tem consigo, fruto dos milênios que ele passou como espírito, não são as mesmas doenças do professor Carlos, nem do Fernando, nem daquela senhora, nem nada. Então, muitas vezes, eu posso estar com um problema específico naquele dia. Então, eu vou precisar que o meu cérebro mediúnico assimile uma determinada frequência vibratória através de uma música. Então, por isso é que a gente não pode chegar dentro do terreiro de Umbanda e dizer assim, eu vou cantar a música tal porque ela é bonita. Não, música bonita a gente canta debaixo do chuveiro. Canta Roberto Carlos, canta o que quiser, né? Mas aqui dentro não pode. Aqui nós temos exatamente um remedinho específico, isso é um remédio, igual o remédio alopático da farmácia. Nós não vamos chegar na farmácia, vamos comprar qualquer remédio e vamos tomar. Vamos? Não, né? Então, da mesma forma é a música. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar as variações das formas de músicas. Então nós temos, por exemplo, uma música sagrada específica para um processo obsessivo. Nós temos uma música específica de advertência. Nós temos uma música para uma chegada de uma falange. Nós temos uma música que nos permite misturar uma frequência vibratória à outra, ou seja, uma falange junto com a outra, ou sairmos de uma falange para irmos para outra. Então, isso é um número muito grande de variações musicais. Então, nós vamos trazer isso aqui. Primeiro, como é que é a abertura de uma sessão espiritual dentro da musicalidade? Por que cada uma daquelas cantigas são entoadas? Não se canta para algum aqui no templo Estrela do Oriente sem um porquê. Existe o porquê da pergunta e vai existir o porquê da resposta. Então nós vamos explicar exatamente isso para vocês. A ideia é essa. Se a irmã não vier. Se ela vier, vai ficar para uma outra oportunidade. Tá certo assim? Então, dentro dessa ótica, nós vamos trazer aqui mais uma vez. Meu irmão Hugo, dá um pulinho aqui, por favor. Pega esse vasinho aqui bonito de planta. Eu tenho certeza absoluta que o professor Carlos Assis, o professor Carlos Assis já tem em casa a sua parede repleta de certificados que ele ganhou, não só em outros lugares, mas aqui também no Templo Estrela do Oriente, né? E aí vai mais uma para colaborar. Outorgamos o presente certificado a Carlos Assis por ter sido o ministrante da palestra O Intercâmbio Mediunidade Sagrado, contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Estado do Rio de Janeiro, 5 de julho de 2014, Flávia e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais. Então, aqui, professor, passo a sua mão. Obrigado mais uma vez. E, além de certificado, aqui o magnetismo vegetal como forma de gratidão da nossa parte. Dizem que a gente passa isso também como ensinamento, que nos chegou através das entidades, que o lírio é exatamente o maior magnetizador que nós temos entre todas as plantas. Então, tenho certeza que essa vibração sagrada também vai estar lá na sua residência, com certeza, tá? E aí a gente pede ao professor Carlos que faça a sua prece de encerramento, todos de pé, por gentileza. Deus clemente e misericordioso, Jesus, mestre amado e amigo, Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, nossos mentores e guias espirituais aqui presentes, espíritos protetores e amigos. Mais uma vez, aos términos dos trabalhos da tarde de hoje, vos agradecemos todo o amparo e proteção que aqui tivemos nesta espiritualidade superior. Vos agradecemos
pela acolhida nesta casa, por todos esses mentores aqui presentes, que possamos ter forças e coragem para fazermos as mudanças necessárias em nossas vidas. Que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos na tarde de hoje. E que muitas oportunidades como esta possamos ter em nossas vidas sempre momentos onde o nosso conhecimento da vida espiritual, que é a verdadeira vida, sempre seja passado cada vez mais intensamente. E assim consigamos cumprir a nossa missão aqui na Terra, na presente reencarnação, da melhor forma possível. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, antes do cântico de encerramento da primeira parte das nossas atividades, nós gostaríamos de lembrar que, pontualmente, às 18 horas, às 6 da tarde, nós iniciaremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Aqueles que quiserem ficar entre nós e entre os espíritos, sejam muito bem-vindos. Aqueles que não puderem ficar, que vão em paz e que Oxalá os abençoe. Pedimos apenas para que aqueles que nos darão o prazer de ficar, que aqui dentro do terreiro procurem se manter em sintonia, em silêncio, para que nós possamos elevar o padrão vibratório cada vez mais, e aqueles que precisarem conversar por qualquer razão, que o façam ali do lado de fora. Vamos então ao hino do Templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Até às 18 horas, com a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente, e que Oxalá os abençoe. Fiquem com Deus.